regular, mas ela não é comum. O direito à educação, como uma necessidade de ter acesso à educação formal, ele só pode ser garantido na escola comum, num ambiente comum. Por quê? Por que essa necessidade? Por que essa necessidade se tornou um direito na nossa história? Porque nós todos nascemos em um ambiente privado, né, que é a nossa família, que tem regras próprias, costumes próprios, um jeito de enxergar as coisas e de lidar com as coisas de maneira muito particular. Mas na vida a gente imagina que é preciso que a gente tenha contato com outros modos de viver, de enxergar, com outros costumes, com outras línguas, com outros modos de se posicionar diante dos fenômenos da vida. Isso em uma lógica democrática e cidadã. Então, por que a gente vai para a escola comum? Porque lá é o nosso primeiro passo, é o primeiro passo da nossa vida, e a gente tem professores aqui de creche, educação infantil, e que a gente se insere na vida pública, em que a gente começa a se alimentar de outros valores, de outros princípios, e de princípios que nem sempre são assegurados na nossa própria família. Princípios que têm que ser necessariamente democráticos, princípios que têm que ser necessariamente voltados a uma formação cidadã. E aí, o currículo tem que estar a serviço dessa formação democrática e cidadã. E a construção do currículo também tem que acontecer de forma democrática e cidadã. Todas as ações dentro da escola precisam estar a serviço dessa inserção na vida pública, em que cada pessoa tem a oportunidade de levar aquilo que constrói em casa para a escola e no compartilhamento da vida, atualizar tudo isso, refletir, tomar contato com o outro, com a sensibilidade do outro, com o que o outro conhece. E, pensando no fechamento desse ciclo, é o lugar em que a gente tem necessidade, por isso a gente tem o direito de poder ser quem a gente tem condições de ser, quem a gente pode ser. A escola não é o lugar onde a gente não pode ser o que a gente tem condições de ser, o que a gente tem capacidade de ser. Porque na escola toda pessoa é bem-vinda. A maneira como essa pessoa vive e se relaciona no mundo é bem-vinda. E é exatamente o encontro entre essas diferentes maneiras de viver, de se colocar no mundo, que é a grande preciosidade da escola. Então, a escola não é um lugar onde a gente compara as pessoas e, como ela é um espaço de inserção na vida pública e de exercício daquilo que a gente pode ser na nossa máxima capacidade e nos nossos limites também, que são particulares, estão em cada um de nós, não se repetem, que a gente vai exercendo esse direito à educação. Então, a educação inclusiva tem a ver com isso, com o fato de a gente poder ser quem a gente tem condições e possibilidades de ser. A palavra possibilidade é até melhor do que condição, porque condição dá uma ideia de coisa parada, estática. Isso não tem a ver com a gente é sempre constituinte, a gente está sempre se renovando, se atualizando. Então, pensar em possibilidade é melhor do que pensar em condição naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito e defendo como direito à educação. E esse direito à educação tem a ver com nenhuma pessoa dentro da escola pode ser impedida de se alimentar e participar ativamente de tudo que é construído naquele espaço. Ninguém pode decidir, Eliane, para você é melhor você não fazer isso, essa atividade que todos os seus colegas estão fazendo, porque eu estou exatamente nesse espaço para poder desfrutar de todo esse conhecimento que tem a ver com pesquisa, investigação, compartilhamento da vida. Então, a ideia de que garantir e assegurar o direito da educação numa perspectiva inclusiva pode acontecer num cenário em que eu tenho um aluno dentro da escola, mas ele não participa dessa escola, ele nunca foi defendido, teoricamente,
em nenhum dos estudos que tenham partido, por exemplo, do laboratório do qual nós fazemos parte, porque isso não faria o menor sentido. Então, quando eu já li textos, já ouvi pessoas falarem assim, mas essa é uma falsa inclusão, porque ele está, mas ele não participa. Não, isso não é inclusão. E isso não é assegurar o direito à educação. Assegurar o direito à educação implica em participação plena, de acordo com as possibilidades de cada um. E nesse cenário, como é que a gente pensa, então, esses alunos que são público-alvo da educação especial? Eu comecei lá dizendo que essa discussão, ela não começou na educação especial, ela começou no ensino comum, e depois foi se espalhando, né? Vamos voltar lá para a questão do direito. Na escola, as pessoas, como eu disse, elas vêm com as suas características, não é mesmo? Características que têm a ver com o modo como elas agem afetivamente. Então, umas abraçam mais, outras são um pouco mais retraídas nos afetos e nas sensibilidades. Algumas têm interesses mais intensos por determinados temas, outras têm menos interesses por determinados temas. Algumas enxergam precisando de óculos, algumas enxergam precisando de contraste, algumas não enxergam coisas impressas em tinta e precisam de braille, algumas precisam de sinalização na Libras. Ok, então na história, mais ou menos lá no ano 2000, isso ganhou muita força, porque a gente começou a perceber que algumas dessas características de alguns alunos não estavam cabendo dentro da escola comum. Então, esses alunos estavam fora dessa escola. E aí a gente identificou um problema sério na garantia do direito à educação. Acho que a Flávia tentou apresentar alguma coisa. Mas eu vou seguindo aqui. Vamos lá. A gente percebeu que esse direito à educação estava sendo violado com relação a... Essa é a pessoa que vai sinalizar isso, que está chegando agora na nossa telinha. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação, pelo seu trabalho. E aí, a gente percebeu que essas pessoas não estavam, elas estavam ou em escolas especiais, que, como eu disse, não asseguram direito à educação, ou em classes especiais. E aí, o que foi preciso? Reunir algumas dessas características dessas pessoas e compor um grupo que se chama público-alvo da educação especial. Quem que é esse público-alvo da educação especial? Então, são pessoas que têm um modo diferente daquele esperado como o normal para enxergar, para ouvir, para sentir, para pensar. Nesse momento, o que a gente fez? E eu queria falar com vocês, um pouquinho antes do professor Edu compartilhar a fala dele, que existem duas formas de a gente entender essas características. Na escola, o que a gente espera de cada professor? Que ele acolha seus alunos, todos eles, sem distinção, e que ele perceba desses alunos, ok, eu tenho um aluno que quando eu dou uma folha para ele, quando eu peço para ele abrir o livro numa página tal, ele não enxerga essa página. Quando a gente está lidando com isso dessa maneira, a gente está trabalhando a característica desse aluno na perspectiva da diferença. Na diferença, a gente não dá nome para a característica do aluno, porque quando a gente dá nome, a gente paralisa essa característica. E as características de quaisquer alunos, elas vão se atualizando constantemente o tempo todo. Por isso que não dá para paralisar na escola. Ok, mas eu dou o papel para ele, o livro para ele, e ele não enxerga. O que eu faço? Ué, eu preciso oferecer esse mesmo livro de maneira acessível. Só que para a gente fazer isso na escola, não foi possível que isso acontecesse de maneira espontânea, porque a gente viu que tinha necessidade de um serviço nessa escola.
que pudesse potencializar a acessibilidade. Então, esse professor que se via diante da necessidade de compartilhar o mesmo livro, mas ou em braille, ou em áudio para esse aluno, não sabia como fazer isso, porque isso não tinha feito parte da formação dele. Foi aí, então, que surgiu a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, percebam como a educação inclusiva começou no ensino comum e foi se espalhando e forçando a educação especial também se tornar inclusiva, deixando de realizar atividades que ou reforçam o ensino comum em termos de conteúdo ou substituem esse ensino comum em termos de conteúdo. Então, o professor de educação especial, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ajudar esse professor comum a criar ou estratégias ou procedimentos para que esse tal livro didático se torne acessível. Então, o professor de educação especial, ele não ensina o conteúdo do livro didático para o aluno X. Não. Ele torna o livro acessível para que esse aluno possa entrar em contato com esse conteúdo, com a sua turma, com o seu professor comum e trazer a contribuição que ele tem possibilidade de trazer para a sua turma toda em cada encontro, em cada atividade. Quando a gente faz isso, a gente diz assim, por exemplo, eu tenho um aluno com baixa visão. A gente deu um nome para a diferença dele, né? Então, ele não é mais um sujeito que traz para a escola a sua maneira particular de enxergar, como qualquer um de nós fazemos, né? Ele ganha um nome. Quando ele ganha um nome, a característica dele ganha um nome, e o problema maior disso tudo é que, normalmente, esse nome substitui o próprio nome da criança. Então, por exemplo, se eu sou Eliane, quando eu tenho a minha característica nominada, eu sou entendida como uma pessoa com baixa visão, eu quase que deixo de ser Eliane. Eu passo a ser a especial, eu passo a ser aquela aluna que tem baixa visão. Isso toma a minha vida e eu quase deixo de existir. E começa a existir somente uma baixa visão que não corresponde à minha forma de enxergar. Aí a gente está falando de diversidade. Então, diferença é quando a gente acolhe e trabalha interagindo com uma pessoa com a qual a gente não precisa dar nome e paralisar uma determinada característica dela numa categoria. Isso, a escola é um ambiente mais propício para que a gente possa fazer isso. A diversidade, não. A diversidade é quando eu paraliso essa característica e dou um nome para ela. É importante fazer isso? Sim. Como eu disse, nós tínhamos um público que estava fora da escola. Pensem como é sério isso. A gente admitir, enquanto sociedade, que algumas pessoas não têm uma inserção na vida pública, com a sua geração, no seu bairro, compartilhando dos mesmos, dos costumes e dos eventos históricos, sociais, afetivos que aquela comunidade vive. Isso é muito sério. Que mecanismo a gente tem para impulsionar a inclusão? A criação de políticas públicas. Então, aí a gente tem uma política que dá nome para algumas características. Para quê? É para tirar essas pessoas de algumas atividades do ensino comum? Jamais. É para promover a inclusão. Então, a gente só dá nome para características de determinados alunos quando o nosso propósito é incluir, é fazer com que ele tenha a possibilidade de ser o que ele tem condições de ser e de continuar sendo, porque ele vai se atualizando, assim como todos os outros alunos, junto com a sua turma. Jamais a gente pode recorrer a uma categoria para violar um direito, para violar o direito à educação. E aí eu passo a palavra para o professor Eduardo, porque aí a gente vai conversando um pouquinho mais nessa questão prática, né, professor Eduardo, no dia a dia da escola. Quando é que a gente acaba recorrendo a uma categoria e acaba violando um direito? E quando é que a gente recorre a uma categoria e acaba assegurando um direito? Bom,
Pessoal, aqui do lado da minha casa está tendo uma obra e eu tenho um monte de cachorro. Então, se vocês ouvirem batidas, latidos, tá tudo certo, tá? Estou só explicando porque pode ser que em algum momento aí tenha algum barulho assim. Bom, a fala da professora Eliane é sempre esclarecedora, né? E ela tem a capacidade de falar sobre coisas que a gente, como eu vou dizer, com outros elementos, né, que enriquecem tanto a discussão sobre um dado assunto. E é sempre muito bom ouvi-la. Então, pensando nessa problemática toda que a professora Eliane trouxe, da diversidade, da diferença, eu convido vocês a pensarem comigo um pouco, desde o contexto macro, um contexto macroeducacional, até a sala de aula. Então, primeiro, vamos pensar nas questões que estão além da escola, né? A própria estrutura do sistema de ensino. Quando, por exemplo, a gente fala sistema de ensino se organiza, parece que é uma coisa que se organiza sozinho, né? Que não tem uma pessoa, um grupo de pessoas pensando nisso. Então, as pessoas que organizam os sistemas de ensino, será que elas estão pensando na diferença de cada pessoa, como Eliane colocou, que cada pessoa é um ser singular, ou o sistema de ensino é pensado nos grupos? O grupo dos alunos que são normais, que estão dentro de uma norma convencional, se comportando da maneira esperada, respondendo ao professor da maneira que eles consideram adequada, apresentando um desenvolvimento físico, comunicacional como esperado, né, pensando nesses grupos, ou pensando que cada sujeito, embora esteja dentro de uma turma, com uma idade cronológica igual ao dos seus colegas, eles são únicos. Então, essa é a primeira coisa, né? Os sistemas de ensino, eles são pensados a partir da ótica da diversidade, né? A gente tem um modelo pré-concebido de aluno, a gente já pensa, antes de iniciar o ato pedagógico, eu já determino o que o aluno do primeiro ano tem que ser, como ele tem que falar, responder, escrever, atuar, o do segundo ano, do terceiro, e assim por diante. Todo mundo que fugir a esse modelo preconcebido é tido como aluno diferente. E aí, nessa ótica partindo de um modelo, é muito fácil dizer quem é o aluno diferente, né? Então, esse já é um problema. Os sistemas de ensino se organizarem a partir da ótica da diversidade. E quando a Eliane e eu falamos de diversidade, nós não estamos nos referindo, por exemplo, às questões étnicas, à cor, à questão de gênero, de sexualidade, nada disso. Nós estamos falando apenas da questão de características que são entendidas como deficiência e de características que não são entendidas como deficiência, tá? Essa é o grupo. Bem a grosso modo, deficiência e as pessoas sem deficiência, tá? É sobre essa diversidade que nós estamos falando. Bom, a partir dessa ideia dos sistemas de ensino, os currículos são elaborados, né? E aí eu estou entendendo o currículo como o conjunto de conteúdos e de práticas que serão desenvolvidas na escola para uma turma. Então, quando eu parto da diversidade, a gente começa a pensar assim, bom, o aluno de 6 anos, que é normal, ele já tem condições de ser alfabetizado e letrado. Ele tem que ser alfabetizado até os 6 anos de idade. Para todos aqueles que não conseguem isso, ou seja, que não são alunos convencionais, eu preciso propor uma aceleração na alfabetização desse aluno. E aí a gente começa com o PNAE, que é o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, e outros programas que aceleram, digamos assim, né, ou que têm a pretensão de acelerar esse processo de aprendizagem. Toda vez que a gente fala de uma aceleração, de um reforço, eu tenho como meta, eu tenho como base um tempo ideal
para que o aprender ocorra. Né? E nessa lógica, o professor já começa a se sentir, às vezes, muito culpado. Nossa, por que tal professor está conseguindo alfabetizar os alunos e eu não estou? Por que os meus alunos não estão conseguindo aprender a fazer conta de mais e de menos? E o que está acontecendo? A gente já começa, partindo desse modelo, se sentir meio culpado, frustrado, porque não dá conta. A partir desse currículo, que também é pensado em um perfil de aluno, nós temos o projeto político-pedagógico da escola. E é nesse documento, interno à escola, que devem estar, que é a possibilidade que a escola tem de dizer assim, olha, todo o sistema de ensino organizado em classes, em séries, por idade cronológica, e todo o currículo pensado em conteúdo, ele tem a ver com a diversidade. Ele tem a ver, porque não dá para a gente pensar, por exemplo, num currículo para cada pessoa. Então, eu penso num currículo que é feito para todo mundo. Tudo bem. Mas eu não posso. Dentro dessa escola aqui, eu estou reconhecendo que cada ser humano, cada aluno é único. Então, o projeto político-pedagógico é a primeira oportunidade que a escola tem de deixar claro que está concebendo a diferença que a Eliane falou e não a diversidade. De que forma que a gente faz isso? Dizendo, nessa escola, nós não estamos preocupados com a homogeneização da aprendizagem. A nossa ideia não é que todo mundo aprenda do mesmo modo. Por quê? Lá na Constituição Federal, e aí eu volto a falar o que a Eliane disse do direito à educação, lá no artigo 208 já está muito claro isso. Está dizendo o seguinte no artigo 208, que cada pessoa vai atingir até os níveis superiores da educação se desenvolvendo a partir da sua capacidade. Quando eu falo que cada um vai se desenvolver a partir da sua capacidade, não precisaria mais nada. Se a gente levasse isso a sério, entendesse a fundo essa questão de aprender segundo a sua capacidade, nós estaríamos já concebendo a diferença de cada pessoa. Então, por exemplo, não importa, por exemplo, que a Maria Fátima, a Maria José, né, que são pessoas que estão aqui, atuem com turma, a Maria Rosângela, com turmas grandes, porque você fala assim, mas como que eu penso isso para 40 alunos? É só você entender que esses 40 alunos são pessoas únicas, que vão apresentar desenvolvimentos diferentes e que nem por isso podem ser classificados a partir de qualquer aspecto, né? Porque se a gente tem também a ideia de que eles devem aprender do mesmo modo, a gente vai sempre se frustrar, porque isso não vai ser possível. Então a gente vai começar a dizer, o erro está em mim, porque eles não estão aprendendo do mesmo modo. Ainda bem, porque já pensou se eles começassem a mostrar a mesma resposta, o mesmo desenvolvimento, a mesma forma de falar? Então a gente já está criando um robozinho na escola e não alunos que se interessam por coisas diferentes, que têm contextos familiares diferentes, que têm curiosidades diferentes, né? Por isso que é importante, no projeto político-pedagógico da escola, a gente já ter como base isso, que nessa escola, cada aluno tem o direito de se desenvolver segundo a sua capacidade. E é a partir disso que a gente vai organizar, por exemplo, os planos de aula. Então, veja só, do sistema de ensino nós pensamos no currículo, do currículo nós pensamos no projeto político-pedagógico, e do projeto político-pedagógico nós pensamos no plano de aula. Então, o que cada um de nós, professores da sala de aula comum, vamos entender como um planejamento de uma aula? A gente vai entender que é o oferecimento de diversos recursos e de diversas possibilidades para que cada aluno consiga ter a sua curiosidade sanada, que ele consiga trabalhar com conteúdos que são interessantes para ele, que os problemas que a gente vai propor para esse aluno façam sentido dentro do contexto de cada um. Agora, gente, como que um professor, ele tem a pretensão, por exemplo, de adaptar uma atividade para algum aluno, porque esse aluno é diferente? Se a gente for adaptar uma aula para o aluno que é diferente, se você tem 40 alunos, você vai ter que preparar 40 aulas, né? Olha a problemática da diversidade novamente. A gente concebe assim, eu tenho 28 alunos e tenho 2 que são diferentes.
Não, os outros 28 também são diferentes, mas esses dois aqui são mais diferentes. A gente tem essa lógica, né, de que alguns são muito diferentes, pouco diferentes. A gente começa a classificar para dar uma organizada na coisa. E aí é um grande problema, porque se fôssemos preparar diferenciações para quem é diferente, prepararíamos uma aula para cada aluno. Então, o que a gente tem que fazer? Para fugir dessa ideia, primeiro, porque dá mais trabalho para o professor. Segundo, porque não corresponde, de verdade, ao que cada um é, a capacidade de cada um. E pensando que todo mundo é diferente, a gente tem que fazer o seguinte: a natureza do ensino, ela é coletiva. O que caracteriza o ensino é a coletividade. Então, se eu não sei o que cada um dos meus alunos precisa para aprender em um dado momento, e o que pode aguçar essa curiosidade, estimular esse aluno a se desenvolver na minha aula, eu tenho que oferecer o máximo de coisas que eu posso para que ele escolha o que serve para ele. É como se fosse uma bancada de um restaurante self-service. Eu ofereço um monte de coisa. Claro, esse monte de coisa não é de um modo impensado, é totalmente planejado, organizado, a partir de objetivos que nós temos, mas eu ofereço possibilidades para que todos os alunos aprendam. Então, por exemplo, eu era professor de matemática na rede básica de ensino. O que eu fazia? Queria trabalhar um determinado conteúdo com os alunos, então eu oferecia uma roda de conversa para a gente bater um papo sobre um determinado assunto, porque eles sempre sabem alguma coisa, e era a partir disso que eu ia organizar as outras aulas. Só que tinha alunos que não se comunicavam. Então, eu vou voltar de novo ao que a Eliane falou. Para mim, enquanto professor da sala de aula comum, não me interessava tanto saber se o aluno tinha autismo, se o aluno tinha algum tipo de... eu desconheço tanto essas questões que eu nem sei a nomenclatura adequada. Paralisia física, se ele não... Eu queria só entender assim, qual é a necessidade desse aluno? Ele não consegue se comunicar oralmente? Bom, então eu vou entrar em contato com o professor da sala de recursos porque ele pode me ajudar. Mas não é ajudar para esse aluno ser normalizado, para ele vir a falar em público, mas para me ajudar a pensar o que eu posso oferecer para esse aluno para superar essa barreira de comunicação. Na roda de conversa, ele não consegue falar. Não, então vamos pensar assim, o que ele gosta de fazer? Escrever. Qual é a ideia da roda de conversa? Não é identificar o que esse aluno sabia sobre um conteúdo? Pede, então, para ele escrever. Bom, então aí depois que eu tinha um contato com tudo que esses alunos já sabiam, eu ia oferecer um vídeo para aqueles alunos que gostavam de vídeo, eu oferecia um texto para que a turma lesse, e aqueles alunos que gostavam de ler poderiam se apropriar desse conteúdo a partir da leitura. Outros alunos iam pesquisar na internet sobre isso. Então, vejam que não é uma aula centralizada e eu não determino. Tais alunos vão aprender com vídeo, tais alunos com texto. Eu oferecia tudo a todos eles e eles iam se servindo disso a partir da sua própria diferença, da sua necessidade naquele momento. A Eliane falou assim, a nossa diferença, ela sempre se atualiza, sempre é uma coisa nova. E aí, quando a gente fala isso, tem professores que perguntam assim, ué, mas um aluno que é cego, então, ele volta a enxergar em um dado momento? Não, às vezes ele não volta. Mas a maneira de lidar com essa característica é que vai se modificando a partir da maneira que a gente entende essa característica. Se você entende essa característica como uma deficiência, a gente já começa a trabalhar a partir dessa insuficiência. Nossa, esse aluno não enxerga, esse aluno não se comunica oralmente, esse aluno não escreve. Então, a gente tem que pensar o contrário. Bom, esse aluno não enxerga, mas de que forma que eu posso tornar acessível esse material escrito para esse aluno? Né? Então, Opa, desliguei sem querer o microfone. É essa maneira de lidar com a característica do aluno que vai se atualizando tanto pelo professor, mas principalmente pelo próprio sujeito. Como é que esse sujeito vai se reconhecendo enquanto um sujeito de direito e que tem o direito de ser único, de ser diferente, né? E aí eu lembro até o texto da nossa orientadora, a professora Maria Tereza Mantuan, né? O direito de ser diferente na escola.
é esse direito, é essa forma de lidar com isso que vai se atualizando. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em diferenciações de estratégias, bom, eu vou ensinar desse modo para esses alunos, mas para aqueles que não dão conta, eu vou ensinar de um modo diferente. Você já faz aquilo que Eliane falou que não deve ser feito, que é de antemão oferecer algo para alguém sem saber do que ele precisa. É muito diferente você oferecer diversos elementos para que os alunos se sirvam deles, do que você destinar práticas diferentes para cada grupo ou para cada aluno, mesmo porque esse grupo, ele é inventado por nós, né? As pessoas hoje têm uma preocupação em entender como o sujeito aprende e acabam classificando os modos de aprender em estilos, né? Então, a gente vê aqueles estudos assim, estilos de aprendizagem, e aí eu já coloco na caixinha, bom, esse aqui tem um estilo visual, então eu só vou trabalhar com vídeo. Esse aqui tem um estilo, sei lá, tantos outros estilos, e eu vou destinando diferentes estratégias específicas para cada grupo. Por exemplo, eu trabalhei com alunos com autismo na escola, e eles, não porque isso estava no laudo, nada disso, mas porque eles tinham essa característica, dificuldade de comunicação verbal. E a gente criou pranchas de comunicação alternativa, o professor da sala de aula, o professor da sala de recursos, criou algumas pranchas para trabalhar com a superação dessa barreira comunicacional. E, olha, eu não entendia bem como que trabalhava com isso, ele foi trabalhando comigo, me explicando como que eu poderia fazer, me ajudando nisso, e trabalhando com essa prancha também no atendimento educacional especializado. Só que vários outros alunos, quando eu fui trabalhar com isso na sala de aula comum, se serviram desse material, né? Então, não é um material pensado para um aluno que tem autismo, é um material pensado para, sei lá, para a Maristela, para a Marlene, que tem uma barreira a ser enfrentada, a ser superada nesse dado momento. E que daqui a um tempo essa barreira pode não existir mais, dependendo da maneira que o professor vai gerir tudo isso, essa condução desse trabalho, e que os outros alunos vão entendendo também que não existe o colega especial, o colega diferente, mas que existem pessoas únicas que estão em contato por uma razão que a Eliane já colocou, né, de precisar estar nesse ambiente para aprender com a diferença do outro, mas que isso, algumas características não fazem de alguns sujeitos deficientes, anormais e nada disso. Às vezes nós, professores, com a intenção, né, de incluir esse aluno, uma vez eu orientava uma professora, não sei se eu já contei isso para ele, mas a professora fez assim: gente, todo mundo agora, presta atenção, que eu vou chamar aqui agora a Elinádia. A Elinádia é uma aluna especial. A Elinádia, ela é diferente. Mas, gente, ser estranho é normal. E levou a menina lá para frente da turma para dizer que ser estranho é normal. Então, você expõe a criança, diz que ela é estranha. E aí, por que as características dessa aluna faziam dela um ser estranho e os demais não são estranhos, né? Olha que coisa. Como a lógica da diversidade, ela está presente em nós, professores, e na sociedade de um modo geral, ainda que a gente tenha a intenção de incluir. Às vezes, com boas intenções, a gente acaba cometendo alguns problemas, né? Trazendo, evidenciando determinadas características. Então, fala assim, por que a gente não defende a adaptação do currículo? Porque o currículo ele deve ser pensado para todo mundo. Se ele não é pensado, se tem alguns alunos que têm dificuldade de acesso às atividades que são oferecidas, então que mudem as atividades, não que a gente modifique determinadas práticas para os alunos. Então, oferecer um ensino diversificado é diferente de oferecer um ensino adaptado. Bom, quando a gente pensa, por exemplo, em avaliações, as avaliações homogeneizadoras são um grande problema, porque às vezes a gente tem aquele discurso assim, olha,
Eu considero que todo aluno meu é diferente. Eu considero que eles vão se expressar de um modo único. Eu entendo que esses alunos não terão o mesmo desenvolvimento. Eles podem aí trilhar, e aí eu vou reproduzir algumas falas que a gente sempre vê nos momentos de formação na escola. Meu aluno, ele é o protagonista do processo de aprendizagem. Ele pode trilhar os caminhos únicos que ele tem para aprender. E isso é bem bonito, né? Mas do que adianta a gente dizer que o aluno vai trilhar o próprio caminho e que ele é o protagonista da aprendizagem, se no final desse processo a gente quer que ele responda a mesma prova? Se a gente quer que ele responda as mesmas perguntas e dê respostas parecidas? E a gente ainda faz assim. Bom, a Solange deu uma resposta bem interessante, mas não é igual a da Flávia. A da Flávia, ela é mais completa. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar um 10 para a Flávia, mas para ela eu vou dar um 8,5, porque não está tão completo. Aí eu leio a resposta da Ângela Maria. Nossa, a Ângela fez uma resposta agora muito mais adequada do que a da Adriana, por exemplo. E a gente começa a classificar, categorizar esse sujeito a partir da comparação. E a comparação também está na lógica da diversidade, né? Então, existem várias questões que a gente vê na escola que reafirmam essa ideia de que alguns são diferentes, aliás, que todo mundo é diferente, mas que alguns são mais diferentes, né? Existem modos que a gente tem de atuar que reafirmam isso, né? A adaptação das atividades, a comparação dos resultados de uma avaliação, e mais do que isso, entender a avaliação como o único instrumento capaz de avaliar o que o aluno está aprendendo, né? A aprendizagem, ela ocorre na gente, no sujeito, sem que às vezes nós percebamos isso, né? Não é sempre que a gente consegue se dar conta de que está aprendendo. Então, todas essas questões que a Eliane colocou e que eu estou trazendo também aqui, elas não nos colocam respostas. Pelo contrário, elas nos trazem muitos problemas, né? Porque as escolas muitas vezes não são pensadas para isso. Mas está justamente na colocação bem feita desses problemas a possibilidade que nós temos de fazer o novo. Às vezes os professores falam muito assim, como que eu vou trabalhar então dentro desse sistema que você mesmo colocou, Eduardo, e que a Eliane colocou, que considera alguns como diferentes, que eu estou submetido a esse sistema. Gente, se a gente for esperar o sistema mudar para a gente fazer algo novo nas nossas aulas, a gente nunca vai fazer. A gente tem que ir mostrando aos poucos. Vejam que eu fiz como se fosse um funil, né? Do sistema de ensino, para o currículo, para o projeto, para a nossa aula. Não esperem a mudança vir de cima. A gente tem que voltar nessa linha. Eu tenho que pensar assim. É modificando a minha aula que eu vou mostrar para a escola que dá para ensinar em uma perspectiva inclusiva. É a partir dessas boas práticas que consideram a diferença de cada aluno que a gente pode conseguir mudar as avaliações. É a partir dessas avaliações que são feitas e do modo de ensinar que o projeto político-pedagógico ele tem que ser modificado. É a partir desse projeto político-pedagógico que evidencia que dá para ensinar na perspectiva inclusiva que a gente pode repensar no currículo que é utilizado aqui. Não ter mais o currículo como uma cartilha, mas como uma possibilidade, como um instrumento que vai me nortear, que vai nortear o trabalho docente, mas que não diz respeito a uma imposição, a uma regra fixa. Eu não tenho por que trabalhar com os conteúdos em determinada ordem, eu posso atender aos anseios dos meus alunos cotidianamente, sem que eu tenha que seguir à risca o que está prescrito no currículo. E é a partir de tudo isso que os sistemas de ensino, eles poderão ser modificados. Então, quando a gente compartilha esses momentos, essas boas práticas com os nossos colegas, esse resultado da nossa aula é que vai modificar o nosso trabalho, é que vai modificar a realidade educacional. Os professores são cobrados
de coisas que eles nunca vão dar conta, né? E isso dificulta. A inclusão escolar vem para facilitar o nosso trabalho, né? Entendendo os recursos que nós temos disponíveis, entendendo essa impossibilidade de fazer com que todo mundo aprenda a mesma coisa, que se desenvolva em um mesmo tempo, né? Todas essas questões trazem muitos problemas para nós professores, porque são questões que nunca vão ser resolvidas, porque a gente está pensando em uma coisa que não existe, que é a homogeneização do sujeito. E eu não estou dizendo de sujeito que tem deficiência, que é considerado com deficiência, considerado sem, que tem autismo, que tem isso ou aquilo. Eu estou falando de cada um de nós, né? Então, eu acho que essas discussões, elas devem nos motivar a tentar entender a diferença e tentar modificar essas questões que estão impostas para nós, né, de um modo natural, ainda que seja difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível, que dá para a gente ir pensando nessas questões. Mesmo em um sistema tão engessador do trabalho docente, nós temos condições de romper com determinadas concepções que classificam injustamente alguns alunos, né? Então, eu acho que... Desculpa interromper, a Luciana Pomponi, ela pôs uma questão aqui no chat que eu acho que ela é central em toda essa nossa conversa. Ela perguntou assim, deixa eu ler aqui, o que é aprender e ensinar na perspectiva inclusiva? E eu acho que a gente podia comentar um pouquinho essa pergunta dela. O que você acha? Pode. Quer começar? Posso, se você bebe uma aguinha. Tá bom. Acho que, Luciana, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda a aprendizagem e o ensino enquanto processos distintos. Eles se associam, mas eles são distintos. A aprendizagem é um processo interno de cada pessoa. E como a professora Maria Tereza tem dito nos últimos encontros que a gente tem feito com ela, né, professor Eduardo? Para a gente aprender, a gente precisa fazer um gancho com alguma coisa. Então, a aprendizagem, ela acontece quando eu entro em contato com algum objeto a ser estudado, investigado, compartilhado, e já existe alguma coisa dentro de mim que faz um gancho com aquela coisa nova que está sendo apresentada. Então, a gente aprende necessariamente aquilo que nos chama atenção, aquilo que nos interessa, e a gente aprende quando a gente consegue conectar aquilo que a gente traz com aquilo que está sendo apresentado no meio. Então, imaginem a riqueza de uma aula quando ela é pensada nessa lógica que o professor Eduardo compartilhou, em que você, para apresentar o mesmo objeto de estudo, oferece texto, oferece música, oferece imagens, oferece língua brasileira de sinais, oferece vídeo, oferece fantasias para que os alunos possam fazer uma dramatização. E nessa lógica, como o professor não tem como saber o que, para onde o aluno vai olhar, onde ele vai se conectar, para que esse gancho aconteça, é o aluno quem tem que escolher aquilo que ele vai recorrer desse ambiente escolar para que ele construa a sua aprendizagem. Então, a gente tem uma aprendizagem criativa, que é essa sobre a qual eu estou tratando, que tem a ver com aquilo que eu vou produzir naquele instante em que eu entro em contato com alguma coisa que está sendo compartilhada coletivamente. Mas eu tenho também a aprendizagem reprodutora, que também acontece na escola. Que aprendizagem é essa? Aprendizagem reprodutora. É aquela aprendizagem em que a gente segue legitimando o conhecimento tido como verdadeiro. Então, por exemplo, não há dúvidas que se a gente juntar 2 mais 2, a gente vai ter como resultado 4. Esse é o conhecimento verdadeiro, que já está nos livros, que já está divulgado e está legitimado como verdadeiro. Não há dúvidas, não há questionamento na lógica da ciência exata
de que a gente poderia ter outro resultado quando a gente junta 2 e 2. Então, isso é sabido já pelo professor e pelos livros e por tudo aquilo que legitima o conhecimento verdadeiro. Reconhecer que juntar 2 e 2 vai resultar em 4 é importante, claro que é importante. Mas como que eu vou reconhecer essa verdade se eu mesma não for internamente exercitando o meu raciocínio lógico, matemático, até que eu compreendo por que, afinal de contas, quando eu junto 2 e 2, eu chego no 4. Só que para eu chegar no reconhecimento dessa verdade, eu vou partir muitas vezes de uma ideia embrionária, uma ideia muito precária de soma, de unir coisas para ter um resultado aditivo nesse processo. E cada passo dessa minha construção interna tem a ver com a minha aprendizagem criativa. Portanto, a gente tem que entender como a gente tem lidado com a aprendizagem criativa do aluno e com a aprendizagem reprodutora. Ou será que a aprendizagem criativa, que é aquela em que o aluno faz aquela ginástica intelectual, cognitiva, emocional, afetiva, social, para pensar o que afinal de contas acontece quando eu junto 2 e 2, e aí ele chega à conclusão de que ele juntou 2 e 2, ele tem 3. Ele fez uma operação cognitiva intelectual que não pode ser desprezada. Como é que ele vai fazer o ajuste disso? Porque nem eu nem vocês não vão querer que esse aluno fique entendendo que 2 e 2 vai chegar no 3. A gente quer que ele entenda que vai chegar no 4. Quando ele defende a sua tese. A gente não defende tese só no doutorado. A gente defende tese desde bebê. Se a gente tiver espaço para defender a nossa tese. Quando ele colocar para o grupo, para um colega, a tese dele, de por que, afinal de contas, você chegou nesse resultado, e ele tiver a oportunidade de explicar isso para o seu colega, para o seu professor, o outro vai trazer o parecer dele. Não, para mim, eu cheguei no 4. E ele também que vai ter que defender a tese dele. E é nesse encontro de teses, de modos de olhar a vida, de resolver problemas que se apresentam nessa vida, que esses alunos vão se ajustando. Que ele sai daquela ideia embrionária que ele tinha no raciocínio lógico-matemático na construção da lição, para uma ideia mais avançada. Não vai ser o fato dele corrigir no caderno e copiar várias vezes o resultado certo na aprendizagem reprodutora que vai assegurar que ele, pela aprendizagem criativa, chegue ao resultado que a gente considera que é convencional. Para isso, de novo, né, Eduardo, a gente tem que pensar que nenhuma categoria pode inferiorizar os alunos. Aquele aluno que se entende como fraco, porque ele é visto como um aluno fraco, dificilmente vai defender a sua tese diante dos seus colegas, porque ele vai ficar com vergonha. Ele não vai ter segurança, confiança para compartilhar, porque ele sabe que quase sempre ele erra. Que erro é esse? Também tem nas teorias, né? O erro constitutivo, a importância de errar para que você atualize aquilo que está dentro de você. Mas no dia a dia, existe esse espaço para compartilhar aqueles equívocos conceituais que a gente tem, para que a gente chegue numa ideia mais avançada desse determinado conteúdo? Por exemplo, a gente está dizendo uma série de coisas aqui sobre educação inclusiva. Eu não sei se na rede de vocês circulam expressões, por exemplo, expressões como o aluno de inclusão. Você tem um aluno de inclusão. Opa! Hoje a gente está dizendo que isso não tem nada a ver com assegurar o direito à educação. Inclusão não é sujeito encarnado. Eu não posso colocar a inclusão na pessoa, porque ela é pessoa, ela não é inclusão, ela é pessoa. Inclusão é a dinâmica em que as coisas acontecem e que tem que estar todas voltadas a assegurar o direito à educação. Não tem como assegurar o direito à educação quando eu olho para determinada pessoa, deixa eu ver uns nomes aqui, eu olho para Ana Lúcia e falo, olha, Ana Lúcia é fraca. Ana Paula é uma excelente aluna. Já Ana Rosa ela é meio lenta, ela tem problemas. Atrasada. A Andréa Freitas não acompanha a turma, gente. Ela não acompanha a turma. E a gente conta isso para as famílias
e a gente produz uma subjetividade em que essa criança é sempre diminuída, sempre diminuída. Quando a gente fala, Eduardo, olha, eu diagnostiquei você e você tem dificuldade de aprendizagem. As crianças entendem que elas têm dificuldade de aprendizagem e elas começam a se comportar como alguém que tem dificuldade de aprendizagem. É por isso, às vezes a gente pergunta para elas, numa interpretação de texto, por exemplo, diga para mim o que você entendeu do texto, e a criança diz, nada, eu não sei nada. Ela não diz que ela não sabe nada porque ela não sabe nada. Ela está dizendo que o que ela teria para trazer naquele coletivo não vai ser legitimado e reconhecido. Então, a gente precisa pensar numa perspectiva inclusiva, como a gente tem lidado tanto com a aprendizagem criativa como a reprodutora. E o nosso foco tem que ser a criativa. Por quê? A reprodutora já está no livro didático, está no Google, está no YouTube. A escola é o lugar da aprendizagem criativa, para que esse aluno acesse o mundo de maneira independente, autônoma e digna. Então, a aprendizagem é um processo interno. Quando a gente fala em singularidade, a singularidade está na aprendizagem, que é interior. Agora, o ensino, como o professor Eduardo já colocou, ele é coletivo. Então, ele é muito diferente do processo interno de aprendizagem. É isso, se o professor Eduardo quiser colocar um pouco mais sobre as características de um ensino numa perspectiva inclusiva, você quer continuar? Acho que a Poliana colocou, né, que esses termos, eles realmente circulam, né, nas escolas, e a Poliana também colocou assim, é o que chamamos de estereotipar o aluno como especial, diferente, é isso mesmo. E essa rotulação que a gente faz tem justamente a ver com o que a Eliane colocou agora. E aí, eu queria que vocês pensassem em uma coisa, ó. A Eliane está problematizando a criação dos dois grupos, né? As pessoas sem deficiência e com deficiência. Então, a gente pensa que só as pessoas que são classificadas como alunos de inclusão, alunos especiais e tudo mais, são descaracterizados, né? Mas vocês também já pensaram na problemática que vamos pensar assim, quantos alunos você tem, Solange? Eu tenho 28 e 2 de inclusão. Esses 2 de inclusão, né, tô dando um exemplo aqui do nome que eu tô vendo. Então, quando a Solange, por exemplo, diz isso, se ela uma vez disse, ou ouviu alguém dizer, né, eu estou descaracterizando esses 2 sujeitos com toda a singularidade que eles têm. Mas os 28 que também são tidos no grupo sem deficiência, também são descaracterizados. Uma vez que a gente se coloca nesse grupão aí grande de normalidade e de eficiência, normalidade, de modos convencionais de falar e se expressar, esses sujeitos também estão sendo descaracterizados, né? Porque eles carregam também uma obrigação de serem os normais, de serem conforme esse modelo que eles supostamente representam, né? E aí a gente tem uma questão também que é assim, bom, esses alunos de inclusão, eles estão para trás, estão atrasados. Então, na minha cabeça, eles já são desfavorecidos. Então, eu vou criar nomes para esses alunos para enaltecer um pouco, né? Por isso que a gente chama de especial, excepcional e tudo mais. Na verdade, o que a gente quer dizer é que as formas de pensar, de atuar, de se expressar desse aluno, elas não valem para aquilo que a gente quer como aluno. Então, a gente trabalha com a ideia de uma aceitação, de uma tolerância desse aluno, e isso também traz muitos problemas, porque se eu disser assim, olha, gente, eu tolero muito bem a Eliane, quer dizer que a Eliane é bem difícil conviver com ela, mas eu que estou numa posição privilegiada, sou tão bom que eu tenho ainda a capacidade de tolerar e de aceitar a Eliane, apesar do que ela é. Então, além dos discursos que a gente reproduz, está na nossa concepção e na maneira de lidar com isso, né? Toda a problemática. A gente tem que entender tudo isso no ensino, como a Eliane já colocou. O ensino, ele é coletivo. Eu faço uma aula, eu ensino para todos. Considerando a deficiência, mais do que isso, considerando as características de todos os meus alunos, os seus interesses
e considerando principalmente que cada um vai chegar, eles estão partindo de pontos diferentes, porque cada um sabe uma coisa diferente, e, portanto, eles vão chegar em pontos diferentes também. Ensinar é coletivo, a aprendizagem é individual. Os alunos partem de pontos diferentes e vão chegar em pontos diferentes. Quando que eu percebo, nessa ótica, que o trabalho docente está sendo bom ou não? Quando esse aluno ele avança. Mas ele não vai avançar em relação ao aluno que é tido como o bom da sala, como o normal. É quando ele avança a partir do seu próprio entendimento. Minha mãe é professora da rede básica e a gente sempre conversa sobre isso. Ela é professora alfabetizadora, trabalha com língua portuguesa no ensino fundamental 2, no ensino médio, e a gente sempre analisa, né, esse processo de escrita dos alunos e tudo mais. É bem interessante a maneira assim, que a gente tenta entender esse avanço do aluno a partir da sua singularidade, dessa maneira criativa que ele aprende, né? Tem alunos, por exemplo, que chegam no 4º, 5º ano, eles já sabem ler e escrever. No final do ano, eles continuam sabendo ler e escrever e demonstraram poucos avanços durante o ano. Mas eles correspondem ao que a escola pensa que é ser normal. Tem alunos que chegam no início do ano em um estágio da alfabetização, conhecendo algumas letras, o som, diferenciando os sons, montando algumas sílabas. E no final do ano, eles estão aprendendo a formar as primeiras frases. Quem avançou mais? O primeiro ou o segundo aluno? Talvez esse segundo aluno não corresponde ao que de fato a escola identifica e considera como dentro de um critério de normalidade, mas ele avançou mais do que aquele outro aluno. Então, quer dizer, a diferença de cada pessoa é o parâmetro para a gente comparar se está ocorrendo a aprendizagem ou não. E quem vai dar conta disso é só o próprio sujeito. Então, perguntaram, eu me perdi aqui só no nome, mas espera aí. A Solange Galo perguntou assim, e quando a família não aceita que a criança tem dificuldade? Primeiro, a família talvez não aceita, porque a família também entende que esse aluno tem que ser igual ao colega. Muitos pais chegam e perguntam assim, por que o meu filho não está aprendendo igual ao colega? Porque a métrica não é o próprio aluno, é o colega, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso. Seu filho, ele tem uma dificuldade, mas, gente, esse aluno, ele tem dificuldade em relação à superação de si mesmo ou em relação à comparação com o outro? Porque se ele tiver uma dificuldade em se desenvolver sobre qualquer aspecto, mas em relação a si mesmo, aí a gente tem que contar com uma rede de apoio para dar um suporte. Que tipo de recurso é interessante para que esse aluno avance em relação a si mesmo? Que tipo de barreira ele está enfrentando e tudo mais. Agora, se esse aluno avança, só que a gente tem como critério de comparação outra pessoa, então o problema não está no desenvolvimento desse aluno. O problema está no critério que a gente utiliza para dizer que esse aluno tem dificuldade. E muitas famílias não entendem isso. Então, a gente tem que estar munidos de argumentos que nos dão esse respaldo de dizer, olha, mãe, pai, vô, tio, né, quem cuidar do aluno, quem for responsável, ele avança. Só que ele avança no ritmo dele, e cada um tem o seu ritmo. É isso que a escola analisa. Esse é o nosso ponto central aqui nessa escola, é avaliar se cada pessoa, cada aluno está se desenvolvendo, mas segundo a sua capacidade. Agora, por isso que eu insisto na formulação das políticas internas da escola. Essa escola, está escrito isso? É exatamente isso que vem sendo considerado para que esse aluno seja incluído? As avaliações são pensadas nesse sentido, né? Porque se a gente não tiver muito bem definido isso, se a gente não tiver bem definido isso, a gente vai acabar excluindo alguns alunos, né? A Rosana coloca assim, como é bom poder voltar e se refazer, mesmo com avançamos no pedagógico, não me faz ser coerente, né? Eu acho que é só uma colocação, não é uma pergunta, né, Rosana? E a gente sempre pode voltar e se refazer. Sempre a gente tem nas mãos tudo aquilo que nós precisamos para que isso seja possível, né? Voltar e refazer.
é sempre entendendo essa diferença do outro que se atualiza e que a gente não tem que trabalhar com o mesmo perfil de aluno, porque esse perfil não existe. Então, eu acho que isso, eu volto para a pergunta inicial. Isso é ensinar numa perspectiva inclusiva. E aprender nem tem definição. Tem a ver com uma transformação de cada sujeito diante daquilo que lhe afeta. Então, nós, como professores, conseguimos apenas oferecer o máximo para esse aluno para que ele se transforme diante do que tem sentido para ele. Ô, Eduardo, e acho que nesse sentido, acho que é bom a gente acrescentar que só quem pode verificar o seu processo de aprendizagem é o próprio sujeito, é o próprio aluno. E como que fica a avaliação nessa ótica? Compartilhada, ele contando o que ele construiu e como ele se sente diante de uma coisa que ele não conhecia e que ele passou a conhecer. Uhum. E aí, Eli, vamos só pensar assim, os professores, eles têm que dar nota, os sistemas cobram isso. Enquanto a gente não tem essa mudança do sistema, a gente não pode ficar esperando que isso mude para a gente fazer o nosso trabalho. Como, então, pensando nisso que você colocou, vamos pensar junto. Como que a gente poderia propor uma avaliação na qual esse aluno, eu atenda à exigência do sistema de ensino, mas que eu considere que esse aluno está aprendendo coisas únicas? Vamos pensar. Eu acho que a autoavaliação pode ser um instrumento. Uma saída, né? A saída. É a oportunidade que o aluno vai ter de se colocar dizendo para os seus colegas e para os seus professores o que ele conhecia e o que ele passou a conhecer. E aí, lembrando, né, as características, os princípios do direito à educação, que tem que estar voltados a uma relação democrática e cidadã, exercer esse exercício, né, ele é muito importante na escola. Então, nada mais justo e digno numa escola democrática e cidadã, onde o próprio aluno manifesta que nota ele deveria ser atribuída à produção dele, né? E do outro lado, nada mais injusto do que eu, externamente, mensurar um processo que é do outro, né? E essa lógica está muito naturalizada na escola. Eu tenho uma experiência na educação, em que há muitos anos eu trabalho com autoavaliação, sabe? E quero compartilhar com vocês isso. Já trabalhei isso em educação infantil, porque há muitos anos eu fui professora de educação infantil e hoje eu sou professora no ensino superior. E hoje os meus colegas do ensino superior, quando eu compartilho os critérios de avaliação, que implicam necessariamente cada aluno se posicionar e colocar o que ele tem a dizer sobre o processo de aprendizagem dele, e aqui se auto-atribuir uma nota, os meus colegas sempre dizem, mas aí todo mundo vai se dar 10, vai ser 10 para todo lado. E até hoje nunca aconteceu comigo, nunca. Oi, deixa eu te interromper, só antes de você continuar. Eu sempre tive esse medo, sabe, que você colocou agora. Eli? Eu tô aqui. Eu sempre tive esse medo, sabe, de falar assim, gente, mas como que eu vou deixar o meu aluno dar uma nota para ele, só vai dar 10? Eu não sei se mais alguém aqui teve essa experiência, mas eles são mais criteriosos com eles mesmos do que eu seria. Eles sempre dão notas menores do que eu mesma atribuiria, e justificam isso. Eu poderia ter me dedicado mais aqui, eu poderia ter feito mais ali, eu não fiz, isso não me interessou tanto, por isso eu não aprendi tanto. Esse é um exercício fantástico de se viver, e que ele resulta numa nota, mas numa nota que foi construída democraticamente. Do mesmo modo, eu já vi coisas assim, por exemplo, o aluno indevidamente chamado de aluno de inclusão, porque hoje a gente está aprendendo aqui, espero, que não existe aluno de inclusão. Inclusão é um modo de conceber todo o trabalho pedagógico e educacional que se vive no interior de uma escola comum, né? E às vezes a gente fala, não, mas esse aluno, ele não vai ter nota, ele vai ter um relatório. Ou, esse aluno vai ter sempre a média, independente do que ele faça. Essas práticas não estão voltadas ao direito à educação. Essas práticas distorcem o direito à educação. Porque, quando a gente faz isso, a gente sequer
se coloca à disposição de conhecer a aprendizagem criativa que esse aluno está produzindo. Imagine como ele vai lidar com aquilo que a escola compartilha com ele, com o ensino que é feito nessa escola. Qual a importância ele vai dar para isso, se ele sabe que ele está ali e que todo mundo vai vivenciar processos em que tem que demonstrar coisas que criou e ele não. O que ele fizer, do jeito que ele fizer, tá bom demais. Não é aceitar qualquer coisa, mas os alunos sentirem de seus professores que eles esperam o melhor de cada um. Mas não é o melhor de cada um comparando um com o outro. É o melhor de cada um. E também os alunos reconhecerem entre eles a produção do colega, sem que os alunos sejam ridicularizados, sem que os alunos sejam taxados como fracos, alunos que não aprendem mesmo, alunos que não vão para frente. Isso não compõe uma escola inclusiva, não contribui para que a sociedade seja inclusiva. E aí, nessa ideia, nessa direção que você está trazendo, não tem sentido também a gente considerar apenas a nota de uma prova como um instrumento de avaliação, né? As pessoas falam assim, tudo isso que vocês estão dizendo é fácil, vai dar uma aula de matemática. Bom, eu dei aula de matemática nessa perspectiva. E aí eu gostei do exemplo que Eliane deu. 2 mais 2 pode ser 5? Não, não pode, não é 5, é 4. Mas a gente tem tempo de perguntar para o aluno o que você está pensando para colocar 5? Mostra para mim como é que você chegou nesse resultado. Por que você pensou isso? Para a gente conseguir errar, por exemplo, 2 mais 2 é 5. Ele somou. Ele entendeu que 2 mais 2 deu um resultado maior. Então, dentro desse erro, tem uma parte de acerto. É aí que a gente pode explorar o erro de outro modo. E não é o alcance do 4 ou do 5 que determina o desempenho de um aluno, mas é que tipo de mobilização interna esse aluno está realizando, ele está fazendo, para chegar em um dado resultado. Gente, se só o resultado importasse, tem 125 pessoas aqui juntos. Vocês já fizeram algum concurso e reprovaram? Será que era esse concurso que determinava o que vocês sabiam como professor ou não? Porque se a gente julga o desempenho de um aluno pela nota de uma avaliação, pelo errar ou acertar, é reduzir muito a possibilidade que as pessoas têm de aprender e de se transformar. Então, não é só o acerto ou o erro, não é só um tipo de modo de expressar, não adianta também a gente impor uma autoavaliação para o aluno, mas querer que eles... Uma professora fazia assim, gente, eu vou dar uma autoavaliação, isso na minha faculdade, quando eu fazia. Eu vou dar uma autoavaliação para vocês. E aí, ela colocava 4 questões numa folha de sulfite e dava para a gente escrever. Mas tinha aluno que não sabia escrever. Ele não sabia se expressar pela escrita. Então, oferecer uma forma de produção oral para esse aluno, mas tinha aluno que sabia escrever e ia como eu vou dizer? Se saía muito melhor falando. Então, por que não oferecer diversas formas de avaliação para que esse aluno exponha o que está aprendendo, né? Então, mas os sistemas de ensino não favorecem a tudo isso, mas as escolas têm autonomia, sim, para se reorganizar, desde que nós, professores, mostremos para a escola, eu preciso desse formato de trabalho, porque é assim que os meus alunos estão se saindo bem. É assim que eu estou conseguindo... Oi. Desculpa te interromper. Não, pode falar. Tem uma questão aqui da Marlene, que eu acho que é bem importante, que parece que não ficou clara. Ela diz assim, a Marlene, levando em conta que o sistema não vai mudar de imediato, como o professor que trabalha nessa perspectiva inclusiva pode justificar as notas nas provas externas, as que são para avaliar o que o aluno aprendeu no currículo, sendo que essa é uma das preocupações do professor da sala regular? E tem uma outra questão aqui também, da Kelly Cristiane, que ela fala, oi, mas o PEI, porque tem um nome, o Plano Educacional Individual, especialmente para os alunos com extrema dificuldades, não nos ajuda a traçar um plano e uma análise focada em uma habilidade dentro das possibilidades deste aluno e ampliá-la?
Desculpe-me pela falta de compreensão, estou em dúvida. Tem que pedir desculpa, não. Estamos todos compartilhando saberes aqui. Fique à vontade, Kelly. Isso tá nas perguntas, Eli? Tá. Ah, tá. Tá lá no chat. Kelly, foi a Kelly que falou sobre o plano. Eu acho que a gente poderia retomar um pouquinho essa coisa do ensino e da aprendizagem, né? Porque quando a gente define, por exemplo, esse aluno, ele tem muita dificuldade. Para eu chegar à conclusão de que ele tem muita dificuldade, eu já preciso compará-lo com um outro aluno, né? Então, assim, primeiro é pensar o que esse aluno conhece e pensar, reconhecer nele uma capacidade para aprender de maneira criativa. Esse precisa ser o ponto de partida de um professor que trabalha numa escola inclusiva. Então, é pensar que todo e qualquer aluno tem capacidade para aprender, o que não significa que essa capacidade é igual entre eles, cada um tem a sua, mas é isso que a gente tem o direito de demonstrar nossa capacidade, até porque é impossível a gente demonstrar uma capacidade que não seja nossa, né? E aí pensar, ok, como que tem que ser o ensino, então? O olhar, Kelly, nessa perspectiva, ele não está em você criar um plano para certos alunos, mas você criar um único plano de ensino, vamos lembrar que ele é coletivo, então ele tem que ser para aquele grupo, para aquele coletivo, e que esse plano seja recheado com diferentes possibilidades de apresentação de um conteúdo e de compartilhamento desse conteúdo que vão ser escolhidas pelos alunos, por todos os alunos. Então, é muito diferente de eu pensar, para esse grupo, eu vou fazer esta atividade porque é compatível com a dificuldade desse grupo. Uma escola, inclusive, ela não parte da dificuldade. Existe muito esse discurso, né, professor Eduardo? Eu preciso conhecer a dificuldade do meu aluno para trabalhar com ele. Se a gente partir da dificuldade, a gente vai naufragar com ele na dificuldade. A gente tem que reconhecer a capacidade e a possibilidade. Está em todos e em cada um. Eu compartilhei minha tese aqui com o grupo, Eli. Eu fiz a tese em narrativas, tem uma narrativa só sobre o PEI. Qual é a problemática do PEI quando a gente individualiza por meio de um plano de ensino para algum aluno? Tá? Só, desculpa interromper você. Não, fica à vontade. Então, a lógica é pensar que essa aula tem que estar recheada com várias possibilidades e que você vai sentindo que essas possibilidades, esses recursos, são interessantes para os alunos. Então, textos, dramatizações, poesias, mesmo numa aula de matemática, mesmo numa aula de física, vídeos, diferentes formas que os alunos vão poder utilizar para comunicar aquilo que eles estão aprendendo também, que também pode ser por áudio. Então, se ele tem muita vergonha, ele pode gravar um áudio e compartilhar com o professor, depois, se esse aluno autorizar, ele pode compartilhar com a turma. A sua resolução de diferentes problemas, mas quem escolhe é o aluno, não é o professor que escolhe a atividade específica que certo aluno vai fazer, enquanto todos os outros estão fazendo uma outra atividade diferente. A Kelly colocou uma questão, Eli. Quer ver? Ela colocou assim, ó. Por exemplo, observar que um autista não participa da roda de leitura. Então, traçar um plano com base em estratégias para que ele participe. Se seria interessante isso, né? E ir fazendo um gráfico para mostrar quais estratégias foram dando certo, mostrar esse PEI para a família. Acho que a gente pode, Eli, com base em tudo isso que você falou, de um modo tão claro, trabalhar com a distinção do plano de atendimento individualizado e o plano de ensino individualizado, né? Pois é, tem uma série de questões aqui também. Tem uma professora Érica compartilhando que a experiência dela de autoavaliação não foi tão positiva, que na conversa o aluno reconheceu o aluno reconhece que poderia ter um resultado melhor, mas quando quantificou em nota, ficou acima do que relatou e refletiu. Isso faz parte do exercício democrático, Érica. Conversar sobre isso, retomar essa questão, faz parte da formação cidadã desse aluno, ter a oportunidade de retomar com o professor e dizer para ele, eu como sua professora tinha entendido isso, isso e isso,
Quando eu recebi a sua nota, eu fiquei sem entender. Você pode me explicar o que aconteceu? E, de novo, ele vai ter que defender a sua tese. Mas num diálogo, num debate franco, e perpassado por cidadania e democracia. Agora, eu não sei o que a Flávia também combinou com os professores, porque eu tenho medo de me alongar, porque a gente tem essa questão, que eu acho que a gente poderia falar... Não, eles vão ficar aqui até 2 da tarde, não tem pressa. Não, para com isso. A Flávia não combinou nada. Não. Aqui é aberto. Oi, Eli, deixa eu só rapidinho, antes da Flávia falar, não sei se você vai falar mais, eu vou falar só da questão da Kelly, eu acho que dá tempo sim. Vai que ela encerra, né? Vai que ela encerra, acaba assim com o encontro. Não, ela não vai fazer isso, não. É porque a gente tem sempre um problema com o PEI, que é assim, igual a Kelly colocou, eu tenho um aluno autista, com autismo, né, e ele não consegue ler, acho que foi esse o exemplo, não sei. Aí eu fiz vamos ver. Eu me perco, que é uma beleza. Eu não sou centrado igual ele, não. Sou meio... Cadê? O menino com autismo não participa da roda de leitura. Bom, então, primeiro, aquilo que a Eliane falou, eu gosto muito quando ele fala sobre isso. Não é um aluno com autismo. É a Kelly, que é uma aluna que tem tal idade... ela gosta dessas coisas, não gosta disso, se expressa oralmente. Então, não é o aluno com autismo, é tal aluno que apresenta determinadas características. Era disso que você falou, né, Eli? Isso. E aí... Desculpa. Não, pode falar. Eu ia dizer assim, igual a Eliane colocou, que tipo de barreira que esse aluno enfrenta? Bom, a Kelly já trouxe a barreira desse aluno. É a barreira comunicacional. Ele não consegue se expressar numa roda de conversa. Então, Kelly, ele pode se expressar de outras formas. Ele pode se expressar de modo escrito, pela escrita. Ele pode se expressar... talvez numa roda de conversa ele não consegue se expressar, mas ele se expressa só com você. Né? Vocês, num diálogo aí entre vocês dois, ele consegue se expressar. Mas... tudo que você for fazer individualizado para esse aluno não tem a ver com o ensino individualizado. Tem a ver com um plano que vai ser feito por você e pelo professor da sala de recursos para tentar identificar que tipo de barreira é essa que esse aluno enfrenta. No caso, você já disse que é a barreira comunicacional. Agora, vocês podem sim vocês devem fazer um plano de atendimento individualizado. É isso que está previsto na política de 2008. Só que esse plano não é um plano de ensino. O ensino tem a ver com conteúdo. O conteúdo não vai ser diferente para ele. Mas, de repente, ele vai precisar de recursos específicos para superar essa barreira comunicacional. E aí eu acho que sobre a barreira comunicacional, a Eliane tem mais propriedade para falar do que eu. Mas seria nessa ideia. O PEI é quando eu faço assim, ó. Todo mundo agora vai aprender sobre fábula na sala de aula. Só que aquele aluno ali, ele não vai conseguir aprender sobre fábula. Então eu vou pensar assim, eu vou trabalhar com bilhete com ele, porque é um texto mais simples, eu acho que ele tem mais condições de fazer isso. Então eu trago um plano todo descrito, com objetivos diferentes para esse aluno, ou com objetivos em relação ao mesmo conteúdo, mas um objetivo mais reduzido, menorzinho, mais simples, para atender esse aluno de inclusão, esse aluno diferente, esse aluno, todas essas formas de se referir que a Eliane tanto criticou, com toda razão. Então, o plano de atendimento, ele tem outro perfil, né? É o plano de AEE. O plano de AEE, que deve ser apresentado para a família. A gente pensa que o plano de AEE é só o professor da sala de recursos que vai fazer, mas ele vai fazer baseado no que o professor da sala comum também vai trazer. Nessas estratégias que estão sendo desenvolvidas para que esse aluno possa se expressar conforme a sua capacidade, para que ele possa ser avaliado por ele mesmo e também pelo professor, mas sempre a partir da sua própria capacidade. Então, isso não tem a ver com um PEI, tem a ver com um plano individualizado para esse aluno, que não tem a ver com conteúdo, que não tem a ver com ensino,
mas que tem a ver com recursos, estratégias e serviços que vão ajudar esse aluno a se desenvolver. E aí a gente volta para aquilo que a Eliane colocou. O ensino sempre vai ser coletivo, mas em alguns casos ele vai precisar de um atendimento individualizado que não é feito na sala comum. Tudo que é proposto na sala comum é coletivo, a não ser o trabalho com um recurso que pode ser específico para algum aluno, diante de uma barreira que ele enfrenta nesse momento, e a nossa ideia é que ele esteja. Isso eu aprendi sempre, eu aprendi com a Eliane esses tempos conversando. Ele pode enfrentar essa barreira nesse momento, mas daqui a um tempo ele pode não enfrentar. Então não é porque ele tem autismo que ele sempre vai fazer uso de um recurso específico. Não é porque ele tem uma dificuldade, uma barreira comunicacional que ele sempre vai fazer. Porque todo esse artefato, esse recurso, esse material, é para que ele supere isso e deixe de usar, de se apoiar em um recurso específico, né? Agora, acho que sobre a barreira comunicacional, ele pode... Eu acho que é interessante a gente falar também que quais são as pistas que a gente pode ter para ver se a gente está construindo um plano que foi produzido em parceria com o professor de atendimento educacional especializado para eliminar barreiras, e quando a gente está falando de um plano que diferencia o ensino para alguns alunos lá no ensino comum, e que, na sala comum, e que o exclui. A diferenciação do ensino sempre vai promover, para alguns alunos, sempre vai promover a exclusão, por isso ele tem que ser coletivo e para todos. Pistas. Esse texto, esse documento, ele não pode ter diagnóstico de aluno, porque na escola a gente não faz diagnóstico de aluno, colocando nele nomes, atribuindo a ele categorias que o diminuem. Então, a gente não faz um estudo para... Imagina que coisa mais estranha, né? A gente fazer todo um estudo, se debruçar para o resultado desse estudo, desse trabalho, ó, que não é brincadeira não, porque a rotina de um professor é muito puxada, para no final a gente produzir uma categoria que diminui o aluno. Não faz o menor sentido. Então, nesse relatório, vamos pensar que agora eu estou tratando de barreiras, eu e o professor Eduardo, que justificam a atribuição da deficiência para algum aluno. Então, pense sempre assim, vai ser público-alvo do AEE quando esse aluno estiver diante de uma barreira que faz com que ele seja chamado aluno com deficiência. Então, você, professor, pense sempre assim. Eu tenho um aluno, esse aluno é chamado de com deficiência. Por que ele está sendo chamado de com deficiência? Essa reflexão é que vai fazer você entender que ele é público-alvo da educação especial ou ele não é público-alvo da educação especial. Por quê? A educação especial hoje, na perspectiva da educação inclusiva, trata do diagnóstico da eliminação de barreiras que justificam ao falar. O Eduardo é uma pessoa com deficiência. Se eu falar para vocês, o professor Eduardo é uma pessoa com deficiência, todos vocês vão dizer, não, o professor Eduardo não é uma pessoa com deficiência. Então, vocês sabem bem o que faz uma pessoa, as características de uma pessoa que deixam de ser consideradas na diferença, que passam a ser consideradas na diversidade e que justificam chamar uma pessoa de pessoa com deficiência. Então, esse é o público-alvo da educação especial. Existem outras barreiras que afetam outros alunos, que atingem outros alunos? Nós sabemos que sim. Tanto que essas barreiras justificam chamar alguns alunos de fracos, justificam alguns alunos serem chamados de com dificuldade. Atrasados. Adiantado também, né, Eli? Adiantados, com altas habilidades e superdotação. Mas só que esse com alta habilidade e superdotação, ele pode viver conviver com uma barreira que, mesmo sendo considerado com altas habilidades e superdotação, essa barreira o diminui, o inferioriza. Por isso, ele está dentro também do público-alvo da educação especial. Então, lá, vamos pegando o exemplo que o professor Eduardo trouxe, nesse plano de AEE, construído com o professor de educação especial, o diagnóstico que se faz é da barreira. Então, nesse caso do aluno que não se comunica pela fala. E vamos pensar, a ausência da fala não torna uma pessoa incomunicável. A gente comunica pelo olhar. Se a gente tirar todas as imagens aqui e fizer essa reunião sem imagem, ela fica muito mais difícil. Porque a gente comunica pelo olhar, pelo movimento das mãos, do corpo,
da face, pelo franzir da testa, pelo sorriso. Eu que sou italiano, então, ó, já parece que estou brigando, já mexo as mãos, já vira um negócio mesmo. Então, a gente comunica mesmo quando não fala. Então, não existe aluno que não se comunica. Quando um aluno não fala, ele não se comunica pela fala, mas ele continua se comunicando. Ok, a comunicação acontece quando a gente está com a gente mesmo, pensando na nossa própria vida. Sim, a gente pode se comunicar com a gente mesmo, mas a comunicação da qual a gente normalmente trata é aquela que acontece entre pessoas. Então, por exemplo, se o professor Eduardo não fala, porém ele se comunica, e eu me comunico falando e por uma série de outras possibilidades, o problema de comunicação não é do Eduardo, é nosso, porque a comunicação vai acontecer entre nós. Portanto, a gente começa a ver que eu estou aqui e o professor Eduardo está lá. Onde está a limitação? Onde está a deficiência? No que está entre nós e que está impedindo que a gente se faça entender, que a gente possa se tornar um amigo, que a gente possa compartilhar a nossa vida e aquilo que a gente está aprendendo. Então, o professor de AE, ele trata do que está entre o aluno e o outro aluno, o aluno e o professor. O que está entre pode ser o fato de que ele se comunica comigo e eu me comunico com ele, tanto eu não me faço entender como ele não me entende. E aí a gente pode usar recursos de comunicação suplementar alternativa para eliminar barreiras de comunicação. A gente pode ter situações sinalizadas, como nós estamos tendo aqui com língua brasileira de sinais, que vão eliminar barreiras de comunicação, de interação. Esse aluno vai trazer essa possibilidade para a escola, porque ele precisa dela para se comunicar melhor. Mas quando a possibilidade está na escola, todos precisam aprender a se apropriar dela, porque a comunicação é uma coisa que não pode acontecer exclusivamente com um professor de apoio, um professor auxiliar, um cuidador. A comunicação na escola, para termos o direito à educação assegurado, numa perspectiva democrática, cidadã e tudo mais, que eu já coloquei, precisa acontecer com liberdade entre todos que pertencem a uma escola. Então, o professor de AE vai tratar desse entre, que é essa muralha que às vezes se coloca entre alunos e professores, e que pode impedir essas pessoas de comunicar, e que pode impedir essas pessoas de se deslocar. Então, se eu faço uso de cadeira de rodas, onde está a barreira? A cadeira de rodas é bem-vinda, porque esse aluno precisa desse recurso. A barreira está, às vezes, que a sala de aula é pequena, não permite o deslocamento dessa cadeira por entre os corredores. Então, que barreira tem que ser eliminada? Tem que haver um estudo de como organizar o espaço dessa sala de aula para que essa cadeira de rodas circule. Mais do que isso, todos vamos ter que aprender a apoiar esse aluno para que ele viva uma orientação e mobilidade com independência e autonomia na escola, sem que eu precise ter uma pessoa especializada para conduzir a cadeira de rodas dele. Todos precisam se apropriar desse conhecimento. E assim por diante, a gente pensar quais são as barreiras que existem. Então, o laudo, até porque a gente tem pessoas aqui que estão na educação infantil, muitas vezes nem o laudo ainda nem aconteceu na vida desse aluno. Ele é importante? Ele é importante porque ele nos dá pistas. Mas, normalmente, o laudo não traz aquilo que a gente tem precisado. Porque o que o professor precisa? Se eu tenho um aluno que tem o seu modo particular de enxergar, eu preciso saber que tamanho de fonte eu tenho que usar para ele enxergar. Que largura de pauta de caderno eu preciso usar para que ele consiga escrever. Ou não. Eu posso aumentar e fazer o que eu quiser com a folha, que esse tipo de escrita ele não vai entender, ele vai precisar aprender braille. É isso que um laudo tem que trazer. O laudo tem que trazer para um professor, um laudo médico, da área da saúde, eu estou dizendo, tem que trazer para um professor que determinado aluno não escuta o que ele fala. Escuta uma porta bater, escuta um apagador cair, escuta um liquidificador, escuta o sinal da sala, mas não escuta a fala. E aí esse professor vai pensar, então o que eu falo, eu vou ter que comunicar pela língua de sinais. E os laudos não trazem esses laudos. Os laudos trazem palavras que a gente da educação nem entende,
mas que servem para fixar a deficiência nesses alunos pela vida escolar toda. E é para isso que a gente está na escola, para proteger os alunos de uma incapacidade que não é deles, porque não é justo colocar essa incapacidade neles. Eles são o que eles podem ser. A incapacidade e a limitação está na situação. Por isso, até finalizando aqui, né, a minha parte, a gente tem falado que o aluno vive uma situação de deficiência. Porque se a barreira for eliminada, ele vai poder viver plenamente como todos os seus outros colegas, de acordo com as suas possibilidades, sem que a gente precise ficar colocando uma deficiência na vida dele, mas identificando a deficiência da situação, a insuficiência na comunicação, a insuficiência na nossa crença. Será que a gente olha para todos os alunos da nossa turma e vê em cada um deles uma potência criativa? Ou será que a gente olha para alguns alunos e vê, aquele é um coitado, aquele não vai de jeito nenhum? Essa é uma barreira atitudinal. É uma barreira atitudinal, e a barreira atitudinal é a mais difícil de ser trabalhada na escola. Porque se eu não acredito, se eu não apostar em todos os meus alunos, a gente tem uma dificuldade que nós estamos criando no ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem de formação na escola, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu coloquei uma questão, Eliane, quando você fala do laudo, que é uma situação que eu vivencio muito aqui na secretaria. Chegou o laudo de um aluno com deficiência, automaticamente eles já acham que tem que pedir um cuidador, um profissional de apoio. Eu queria que você colocasse alguma coisa, que o laudo não significa necessariamente que ele precisa de um apoio, que teria que mudar o que você falaram de essa diferença na sala de aula, essa diferença, mudar essa forma de ensinar. Então, alguma coisinha antes da gente encerrar aqui. Bom, eu acho que assim, eu coloco uma pergunta para vocês. Vocês, professores, coordenadores pedagógicos, entendendo a escola como esse ambiente em que cada aluno tem o direito de ser, o que tem possibilidade de ser, e não entender a escola empobrecida com a lógica, mas entender uma escola potente, dinâmica, viva, articulada, com relações intensas de compartilhamento da vida e das aprendizagens, pensando em um ensino acessível, então um ensino em que cada aluno vai encontrar o seu gancho para construir a sua aprendizagem. Portanto, o ensino que vai contar com uma educação especial que atua no seu devido lugar. Lembra-se que na percurso histórico eu falei, a educação inclusiva começou no ensino comum. Depois, a educação inclusiva forçou a educação especial a ser inclusiva. Por isso que a política ficou com o nome grandão na política de 2008. Porque é educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, a educação especial, ela conta com uma educação inclusiva. Nem sempre isso acontece. Por isso, às vezes, a própria educação especial, sendo inclusiva, ela força o ensino comum a ser inclusivo também. Então, essa educação especial, que faz diagnóstico de barreira, né? Barreira comunicacional, atitudinal, barreira no acesso ao recurso didático-pedagógico. Então, não é barreira de... Um professor de educação especial não tem que verificar a hipótese de alfabetização de nenhuma criança. O professor de educação especial não tem que fazer atividade para ver se o aluno reconhece direita, esquerda, quadrado, retângulo, triângulo. Não tem que fazer atividade para ver se o aluno sabe o relevo, ou se ele sabe... Não trabalha com conteúdo curricular, ele trabalha com diagnóstico de barreira. Então, vamos imaginar essa escola que identifica barreiras e vai trabalhando para que essas barreiras sejam minimizadas até que elas sejam eliminadas. Vamos pensar. Agora, nesse cenário que eu estou colocando, que é o único cenário que cabe ser defendido na perspectiva inclusiva de educação. Se estiver fora desse cenário, não corresponde ao que está na Constituição como direito à educação e não corresponde ao que vem sendo difundido como escola inclusiva, pelo menos, né, professor Eduardo, tudo aquilo que nós, do LEPED, da Faculdade de Educação da Unicamp, que temos como coordenadora a professora Maria Tereza Guilherme Montuan, defendemos. Né? Agora, pensem, nesse cenário, um
um cenário acessível, aberto à capacidade de cada aluno, com atividades ricas e diferentes que os próprios alunos escolhem qual delas eles vão desenvolver. Qual é a necessidade de um profissional de apoio? Aí é você, professor, com a sua coordenadora pedagógica, com o seu professor de AE da sua escola, é que tem que responder essa pergunta. Quanto mais necessidade de apoio de um profissional externo, à medida, vocês podem dar para isso, quanto mais eu preciso de um profissional de apoio para ajudar determinado aluno, menos o ensino está sendo inclusivo. Por quê? A escola é ambiente de formação cidadã. E ninguém na sua vida adulta vai poder circular no supermercado, no trabalho, pode estar com cadeira de rodas, pode ter sido considerado com transtorno de espectro do autismo, indo ao banheiro de mão dada com um adulto, comendo com a ajuda de alguém. É diferente de alguém que tem uma questão motora e que vai precisar de um apoio porque a sua situação motora não lhe permite pegar a colher e levar até a boca. É muito diferente. Por isso é que você, professor, com a sua equipe, é que tem que avaliar isso. Agora, a escola é um ambiente de construção de independência e de autonomia. Nós não podemos criar alunos dependentes. Aquele aluno, não sei se acontece na rede de vocês, mas eu já tive contato muitas vezes de compartilhar essa experiência. Se não tem o professor auxiliar ou professor de apoio, às vezes o aluno é convidado a nem ir à escola, porque a gente considera que ele não tem capacidade de ficar na escola sem a presença desse adulto. Essa é uma medida que essa escola não está sendo inclusiva no ensino e nas relações. Então, a medida do profissional de apoio, quem dá, não é o laudo médico dá para a gente, enxerga a letra 26, negrito, Arial. É isso que o laudo deveria trazer para a gente. O laudo deveria trazer para a gente, professora, se você está, do oftalmologista, a 1,5 metro do seu aluno, ele já não te enxerga mais. O laudo tem que trazer, professora, na sala com essa quantidade de ruído, esse aluno não vai conseguir compreender nem mesmo os sons que ele consegue escutar. É isso que a gente procura no laudo, mas para quê? Não tem nada a ver com o ensino, com o conteúdo, né, Eli? Nada. O laudo jamais vai definir o que um aluno tem capacidade de aprender, porque mesmo nesse caso que o professor Eduardo trouxe, que acho que foi a professora Kelly que compartilhou, do aluno com autismo, o fato dele não falar não significa que ele não está aprendendo. E aí eu coloco uma possibilidade para vocês. Se vocês têm alunos na rede que não se comunicam pela fala, trabalhem muito recursos de comunicação com eles, como, por exemplo, os recursos de comunicação suplementar alternativa. Eliminada a barreira de comunicação, procurem verificar se eles estão alfabetizados. Vocês vão se surpreender. Existem muitos alunos em cadeiras de rodas, muitos alunos que não falam e que se comunicam, às vezes, só porque conseguem piscar que estão alfabetizados. Onde está a barreira? Nós não temos mecanismos para identificar que eles estão alfabetizados. E, às vezes, a gente passa do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano ensinando letras para esses alunos, ensinando cores para esses alunos, naquele plano que a gente diz que não é adequado, que é o plano individual de ensino. Bom, acho que assim, quantas coisas vocês trouxeram hoje, né? Quantas reflexões, quantos esclarecimentos. Eu estava acompanhando o pessoal no chat, né? Não sei se a gente já pode ir caminhando para estar encerrando. A gente já está indo para quase 2 horas de bate-papo. Está uma delícia daqui para ficar aqui até às 5 da tarde. Então, não sei se alguém, como que a gente faria, se alguém tem mais algumas dúvidas, mas olha, eu tenho que agradecer ao professor Eduardo, à professora Eliane, quanto rico foi essa manhã, quantas coisas boas diferenciava, né? Trazer essas mudanças de atitudes, de postura, a questão da diferença, da diversidade, a questão da adaptação curricular, que sempre foi o norte. E assim, fiquei muito feliz quando eu li o comentário de uma professora, exatamente o que eu penso, só que eu estava no nome de adaptação curricular, e aí acertar as nomenclaturas, né? Então,
com o gostinho de quero mais. Vocês estão super convidados de quando precisar, se puderem, a gente, né, combinaria outras, porque acho que tem tantas coisas para nós falarmos. Não sei se vocês querem já estar encerrando, como que a gente vai fazendo. Eu gostaria só de falar mais duas coisinhas. Uma que alguém colocou a questão da agressividade. A gente sabe que existem alunos que... Desculpa, eu não ouvi. É questão do quê? A agressividade, a agressividade. Tá. A gente sabe que existem alunos que, às vezes, arremessam cadeiras, carteiras, às vezes acabam puxando o cabelo dos amigos, rasgam a atividade dos outros. Que barreira é essa? Na maior parte das vezes, é uma barreira de comunicação. Pensem vocês compartilharem de um ambiente rico como é a escola comum, um ambiente em que a vida pulsa e que as crianças estão sentindo tanta falta nesse momento de pandemia, porque elas estão sem o amigo, sem o encontro, sem o sorriso, sem a corrida, sem o balanço, elas estão em distanciamento social, né? Mas pensem vocês viverem 5, 10 horas por dia nesse ambiente, sem conseguirem comunicar o que vocês desejam, o que vocês sentem, o que vocês gostam, o que vocês entendem. Vocês já devem ter vivido situações em que vocês estão tentando explicar alguma coisa para alguém e essa pessoa não entende o que vocês estão querendo comunicar. Quanta angústia a gente sente. Então, pensem nessas crianças que se veem diante de barreiras para que possam se comunicar com as outras crianças. Existem estudos já, mas eles não são muito comentados, porque acho que não é interessante divulgar isso. Mas a barreira de comunicação resulta em comportamentos agressivos e ansiosos. Aí o que a gente faz como solução? A gente, enquanto sociedade, né? E daí não é o papel da escola, mas medica essas crianças para elas ficarem mais calmas. Quando, na verdade, o remédio que essas crianças precisam é a eliminação de barreiras. Então, fica um convite para vocês também. Professoras de AEE, ajudem as crianças e professores a eliminarem barreiras de comunicação. Vocês estarão ajudando essas pessoas a viverem um ambiente de mais harmonia, de mais compreensão e de maior compartilhamento da vida. E não vale aquele discurso. Mas eu entendo tudo o que ele quer dizer, mesmo que ele não fale. Não vale esse discurso. A gente não pode dar possibilidades limitadas para nenhuma criança. As possibilidades têm que ser as mais abertas possíveis. E a gente tem que pensar que ele vai se comunicar com você nesse ano, mas ano que vem ele vai continuar se comunicando com outra professora e com outras turmas. Então, ele tem o direito de aprender a usar um conjunto de símbolos em que ele esteja na família, em que ele esteja na igreja, em que ele esteja na praça, em que ele esteja no parque, na sala de aula, se comunicando com qualidade. Então, essa é uma questão que eu queria colocar com relação à agressividade aí que foi colocada. Para mim foi um prazer. Uma outra questão também, desculpa, que eu pegaram duas, né? A gente deixa a Eliane e o Flávio e o Eduardo falarem, a gente não para nunca mais. Mas, gente, a gente aqui está fazendo um momento, que é um momento de conversa com vocês. Uma escola inclusiva e uma rede inclusiva não se dá sem rodas de conversa e sem estudo. Então, eu sei que vocês têm os seus momentos de formação continuada em serviço, os seus HTPCs, e a gente está vivendo um momento educacional em que a gente não precisa mais ficar tateando diferentes posicionamentos para querer juntar tudo e fazer alguma coisa, porque isso a gente já está fazendo. Hoje a gente precisa de um direcionamento que dê clareza e consistência para os professores, para que eles tragam suas perguntas e numa lógica democrática, de muito estudo, de muita conversa e de, principalmente, muita análise da prática, vão se formando e construindo essa escola inclusiva. Então, são essas duas coisas que eu queria colocar aqui nesse finalzinho. E agradeço muito pela paciência, pela parceria de vocês, foi um prazer, e aí já vou me despedindo também. Bom, eu agradeço a parceria da Eliane, o convite, a atenção de todos e todas.
eu compartilhei 3 textos com vocês, a tese da Eliane, a minha, um texto meu também. E eu quero agradecer mesmo e dizer que se a gente entende que cada aluno é um ser único e que vai se desenvolver de forma livre, sem o nosso controle, acho que é o primeiro passo para a gente começar a entender todas as demandas de uma educação para todos e reconfigurar o nosso papel enquanto professor. É isso. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, professor Eduardo, professora Eliane, foi assim, realmente uma manhã enriquecedora. Obrigado pela disponibilidade, a gente não se conhecia, eu mandei o convite, vocês logo aceitaram, acho que nos trouxe muitas reflexões. Obrigada mesmo, viu? E a rede de Vinhedo está sempre aberta aqui para vocês. Obrigada a todo mundo que participou. Agradecer a Mari, a nossa intérprete, que ficou aqui essa manhã fazendo a interpretação para a gente. Eu também mandei o convite, ela logo aceitou. Então, obrigado, Mari, pela ajuda. E obrigada e bom dia, viu? Obrigada por tudo. Obrigado. Obrigada. Bom dia.